Eu sou Nilda Maria Ribeiro, psicóloga. Esse é mais um vídeo para o meu canal, onde eu trato de humanização, as formas humanizadoras e o ser humano, as dinâmicas humanas. Nesse sentido, conversando com a Djenane, a gente falava sobre a educação remota e levantamos várias questões a respeito, e aí eu convidei para que a gente fizesse um vídeo para o canal, colaborando com essa discussão da educação remota na pandemia. E a gente vai fazer um recorte, né, para não ter que discutir as questões físicas, materiais dos brasileiros, brasileiras que não têm condições ainda de ter essa educação remota pela internet, mas tratando da interação dos professores, pais, alunos, toda a escola, tratando dos prós e contras, né, as vantagens e algumas desvantagens da educação remota em geral, e, na medida do possível, a gente colocar algumas sugestões diante das dificuldades que a gente tem ouvido, já tem vivido mesmo, né, que ela é educadora, e o que a gente tem sabido por aí do que está acontecendo nessa educação remota. Então, eu vou pedir a Djenane para se apresentar e a gente segue. Eu sou Djenane Vera. Bom dia, pessoal. Sinto-me muito honrada por este convite. Eu fiz uma formação com a Nilda, uma formação pessoal, por uns 8 anos, e que foi muito importante para a minha vida na área profissional, política e como cidadã. Sou professora de artes pela UEM, há 16 anos na rede municipal e 3 no estado. Ceramista, e agora estou pré-candidata à co-vereança plural no Partido da Unidade Popular pelo Socialismo, o PBH. Então, a gente também precisa situar essa conversa nossa no que se refere à pandemia, né? A pandemia em si, ela já traz muitas tensões, preocupações, já traz adaptações contínuas, né? A cada vez que a gente vai se entendendo com ela um pouco mais, a gente precisa readaptar. As pessoas, as famílias, né? As pessoas dos professores, as pessoas dos pais, as pessoas das crianças, estão em situação de incertezas, de insegurança, de impotência. Ninguém tinha um plano B. Tipo, se acontecer uma pandemia, já estamos estudando o que é melhor fazer. Ninguém tinha esse plano B. Então, na verdade, pegou a todos despreparados, né? Isso é um ponto a considerar, porque se alguém se coloca como quem já sabe, quem tem a resposta, o jeito certo de conduzir, né, pode já considerar um equívoco, porque não sei, não conhecia, tenho que fazer coisas que eu não sabia fazer, que eu não conhecia, tem um processo de aprendizado e de aprendizagem que vai por caminhos que eu não sei como que vai funcionar, né? Os pais, por sua vez, assumem um compromisso com a escola, junto com outros compromissos, uma sobrecarga, né? Então, o ser humano, assim, se a gente desconsidera as condições que estamos, a gente não vai conduzir bem as atividades nem as relações, né? Então, fazendo essa consideração, eu acho importante a gente falar da interação. Como está essa interação? Como que está acontecendo isso, Djenane? Nas redes educacionais, nas escolas? Então,
várias formas, né, têm sido usadas para tentar suprir essa necessidade de aprendizagem da criança. Cada rede de ensino se organizou de uma maneira. Então, algumas escolas optaram por aulas por vídeo, ao vivo. A vantagem é a interação, né? E a desvantagem é porque tem um horário fixo e os pais têm que se organizar. Outras optaram por exercícios em apostilas, que tem a desvantagem que é a falta de contato com o professor. Porém, os exercícios chegam naqueles que não têm internet, isso é uma vantagem muito importante. E outras optaram com vídeos com aula gravada. A vantagem é que os pais podem organizar o horário com mais flexibilidade e o professor acompanha o aprendizado da criança. E cada um desses métodos usados tem suas vantagens, tem seus aspectos positivos e negativos. Na nossa realidade, a forma como o governo vem resolvendo as aulas remotas é através de exercícios pelo WhatsApp. Então, o professor planeja as atividades em casa e envia para a pedagoga. A pedagoga envia para os pais, os alunos recebem. E aqueles que não têm internet, eles recebem apostilas. E isso tem sido um desafio muito grande para a gente. E nós tivemos que ressignificar tudo, né? Isso tudo muito rapidamente. E, de repente, os estudantes estavam recebendo as atividades, fazendo os exercícios em casa com os pais. Isso gerou uma nova forma de se relacionar, tanto para os estudantes, para os pais, quanto para os professores. Porque eu penso que a interação, você está falando nessa coisa de repente as crianças, se foi bem explicado a elas ou não, né? De repente elas não encontram com os colegas, de repente elas não saem de casa para ir para a escola, de repente elas não têm o contato com a professora, né? De repente a mãe ou o pai tem que mudar de função de mãe, pai para educador. E é complicado na cabeça da criança isso daí, né? Não é? Se ela tenta ser professora ali, isso pode gerar outros problemas na relação filial ali, né? Então, você está falando desses desafios e como que você vê essa interação, né? Porque como está sendo construída uma realidade, como eu disse, que ninguém sabia como seria. Se pensa que sabe, eu acho que deve refletir. Como que essa interação pode acontecer, né? Porque quando eu penso em interação, eu penso em ajustes desse processo. Porque você falou várias formas de continuar esse processo de aprendizagem e tudo é experiência. Nenhuma das redes que escolhe esse ou aquele tem garantias do resultado deles, né? E até que ponto que se apega também a resultados de conteúdo, a resultados pedagógicos, né? Se não em resultados outros que pode ter ali na condução dos pais às crianças durante a pandemia. Inclui esse aprendizado, mas não é só esse aprendizado. Porque as crianças, na verdade, a nossa preocupação agora deve ser com a vida, a relação ali dentro, né? Da casa, da criança, com seus novos pares agora, porque não tem mais os colegas, mas e não ficar
tão preocupado em conteúdo, em nota, que a criança está aprendendo outras coisas. E a gente deve considerar essas outras coisas que ela está aprendendo nesse momento. Aprendizagem da rotina, de guardar a sua própria roupa. Isso já é um aprendizado, uma nova forma de aprendizado. Que não só aquele por atividades em escola. Então, eu acho que isso deve ser considerado. Você está falando aí, né, das atividades dentro da casa, e a criança perdeu possibilidades de atividades que tinha na escola. De relação com os colegas, materiais, uma série de possibilidades que ela não tem dentro de casa. Né? E são as mesmas atividades que são mandadas para a criança que tem um playground em casa que não tem, né? Então, tem essa descoberta de dentro da casa, o que se pode aprender ali, né? Depende muito mais de uma relação afetiva eficaz do que de uma didática mesmo, né? E eu penso também nessa situação, como é importante os pais assumirem a autoridade. Porque se os pais não assumem a autoridade, inclusive em relação à escola, eles não têm como proteger as crianças do que em cada proposta dessa tem de excesso e de falta. E a criança não pode se proteger. Né? Ela pode queixar, mas ela não pode se proteger. E a autoridade dos pais vai fazer isso à medida que ele leva para a escola a sua realidade. O que é que dá, do que não dá. Aí ajustando com a escola, né? As atividades que realmente poderão ser executadas, que realmente darão essa continuação do aprendizado. E tem uma coisa a aprender na pandemia que chama-se resiliência, que é suportar as frustrações, né? E todos nós precisamos aprender a resiliência, porque se eu aprendo, eu tenho melhores condições para considerar o meu desgaste, as exigências que tem, né, em cima de mim, que eu vou corresponder na medida da minha medida. Se eu tenho resiliência, eu vou ter consideração com o meu cansaço, o estresse, as condições inapropriadas, a ignorância, que todos nós estamos de cara com a nossa ignorância, em vários sentidos, né? Se eu ignoro, se eu não conheço, como fazer, como conduzir, né? E dos erros, dos equívocos que a gente vai cometendo e tem que reparar. Então, precisamos de muita resiliência e humildade para não fazer desse tempo uma tormenta, mais do que estar numa pandemia desprotegido e desamparado, né? Mas não tornar a vida cotidiana com a criança uma tormenta e não ficar todos contra todos. Porque aí o pai reclama do professor, o professor reclama do pai, reclama da criança, que reclama da coordenadora, que reclama... Fica todos contra todos. Então, a opção que se tem é: estaremos todos contra todos ou estaremos todos humildes na ignorância, na insignificância, aprendendo juntos, que depende da capacidade de escuta. E a escuta principal é a escuta da criança, que é o ponto mais frágil dessa rede. Depois, se você quer comentar alguma coisa, se você quiser emendar com os aspectos positivos e negativos que você observa, você já emenda, tá? Inclusive, é necessário mesmo a gente se posicionar ao lado dos pais nesse momento, né, das crianças, lado a lado,
Porque a gente, enquanto professor, a gente levou 4 anos para aprender teorias de aprendizagem, didática e técnicas de ensino. E mais uns 5 para aprendermos a lidar com essas teorias em sala de aula. E, de repente, os pais caíram nessa situação inusitada para eles, né? E ficaram sobrecarregados com a aprendizagem. Eles já tinham que lidar com a educação, né? Agora ainda tem que lidar com a tecnologia, o cansaço, igual você falou aí, a frustração. Trabalho, né? O trabalho dentro de casa, sem ajuda, trabalho home office. E, inclusive, eu dei uma atividade agora para os alunos, que é o trabalho com argila. E o trabalho com argila ensina muito sobre resiliência. Porque a argila, você acha que você está dominando o processo, na verdade, ela é que está te guiando e te mostrando o caminho. Não, espera, calma, tenha paciência. A argila seca muito rápido. Então, tem todo um processo, você aprende a resiliência, a criatividade, a paciência, tudo enquanto está nesse trabalho. Ficar sujo do processo, né? Sem sofrer com a sujeira que faz no processo. Como é que é? Não entendi. Não sofrer com a sujeira que causa mexer com a argila. A sujeira, porque a argila não quer ir para esse lado, ela tomba para lá, tomba para cá, tem que esperar ela chegar num ponto. Então, isso é uma nova aprendizagem. E eu acho que agora a gente tem que pensar nesse momento da criança em casa mesmo. Que ela está lá, dentro, a maioria, pelo menos da minha realidade, é dentro de um apartamento, o corpo está lá sem movimento, fechado, pode gritar, não pode pular. Então, é tudo isso, assim. Tem todos esses aspectos. Mais algum positivo e negativo? Mais algum positivo e negativo? Agora, dos aspectos, vou falar uns aspectos negativos primeiro. Depois eu passo para os positivos. A falta de acompanhamento para as atividades, né? Porque aí os alunos recebem os exercícios e a gente fica sem saber por onde anda a aprendizagem, se ele está acompanhando, se ele deu conta daquela atividade, se não deu, se tem que parar, avançar ou recuar. E a falta do espaço da criança se relacionar com seus pares para construir autonomia. Isso também é um aspecto negativo. E o excesso de cobrança em cima da criança também é um aspecto negativo. Tem muita atividade, tem que fazer, tem que ler, tem que aprender. E agora, aspectos positivos que eu acho que aconteceram, né, na minha realidade, é a prefeitura não ter interrompido as aulas, deu continuidade. Então, as crianças não romperam com esse espaço social que elas tinham. E seria isso. Tá, eu vou adicionar um aspecto positivo, pode ser ou não, conforme for usado, positivo, e tendo a aula, os pais têm como uma referência para organizar, ajudar a criança a organizar a rotina. Porque nesse período, né, o que a criança e as pessoas em geral puderem estar orientados no tempo e no espaço, no micro que elas estão
vivendo ali, né? Ajuda a organizar e respeitar a condição humana, para não ficar só numa atividade, sem atividade intelectual ou só na atividade intelectual, mas ter também atividades práticas, tempo para relacionar e ter rotina que se repita no dia a dia para não criar desordem mental. Porque se não cumprir uma rotina no dia a dia, a gente vai ficando confuso. Então, poder organizar os horários a partir da aula, né? Do horário do exercício, do dever, enfim. E também os negativos, como você falou, né? O despreparo das pessoas envolvidas, o próprio ambiente pandêmico, confusão, incertezas, desinformações, medos, as emoções muito afloradas, as emoções muito densificadas, né? A permanência no isolamento físico, né? A permanência por si só, em qualquer circunstância, ela gera uma situação de aprofundamento. Então, uma permanência numa relação, aquela relação vai aprofundando. A permanência no isolamento social, as relações vão mudando de fase. E isso faz com que traga de volta coisas que a pessoa já tinha vencido, já tinha amadurecido, mas se não estava ainda bem amadurecido, ela pode regredir. E aí eu estou falando dos pais, dos professores, das crianças, né? E essa regressão, ela traz muitos problemas, porque ela traz dificuldades em manter a relação afetiva. Ela tende a levar para relações agressivas, violentas, né? Agressivo não é violento, mas que chega, a gente escuta, né? E sabemos que a violência doméstica aumentou nesse período, e um dos fatores é essa permanência, que leva a núcleos internos, subjetivos, por causa das incertezas, das inseguranças, das limitações, e fica uma criançada lá dentro sem adulto nenhum para pôr ordem, né? Independente das idades. As crianças, por exemplo, eu tive informação, por exemplo, de voltar, crianças de 5, 6 anos, voltar a urinar na cama. Coisa que ela já não fazia. Né? Então, essa sobrecarga da situação pandêmica, as exigências que a pessoa tenta cumprir, e às vezes exigindo mais do que tem condição de oferecer, vai gerando outros problemas. E, na conclusão disso, há o desgaste da relação, porque, a hora que acabar a pandemia, que ficar bem feito vai ajudar a prosseguir na vida. O que ficar mal feito vai ter que ser cuidado para retornar o favorecimento da vida, da convivência, da boa convivência, né? Nesse sentido que eu falei da autoridade dos pais, os pais têm que se questionar como que eu quero o clima emocional na relação com meus filhos, como que eu quero o clima emocional dentro da minha casa, e buscar ajuda mesmo. O ser humano é isso, se ajudando que vai podendo cuidar da vida. Você quer falar alguma coisa ou a gente pode passar para sugestões? Deixa eu só citar uma experiência que eu tive também na escola agora. Foi eu recebi uma carta, né, de uma aluna muito bem escrita, maravilhosa, bem interpretada, só que eu não conseguia reconhecer de quem era aquela voz, porque a voz estava tão infantil que eu não consegui. Era uma menina de 5º ano, 6º ano, e eu não consegui reconhecer a voz da criança, porque estava muito infantilizada mesmo. Só para exemplificar isso que você... Sim.
Então, vamos às sugestões que a gente possa ajudar, favorecer aí, né, rapidamente a reflexão, né, desses pais, desses professores, claro que a gente vai falar pouca coisa, né, não dá tempo, mas Então, a minha sugestão é que os pais busquem brincar com seus filhos, trabalhar esse desenvolvimento corporal da forma que der, dentro do lugar onde está, do espaço que está. Por eu sentir o quão importante essas atividades de corpo em movimento são nesse momento crítico que a gente está vivendo, é necessário cuidar da vida, do serzinho que está ali se desenvolvendo, se constituindo. Igual você falou também, buscar ajuda. Se não consegue, se não sabe, ficar muito preso em tantas atividades, tudo que tem que copiar, se a letra está feia, se pautar mais no relacionamento, nessa ligação com a criança. Desenvolver esses aspectos do ser, da vida. Essa é a minha sugestão. Para cuidar dessa vida, né, algo a ser observado, com muita atenção, é a dinâmica da comunicação afetiva e agressiva. Quanto eu e o outro tá usando da agressividade na relação ou da afetividade. Essa dinâmica, ela é uma referência para eu buscar o que eu preciso fazer, né, para fortalecer a relação afetiva. Porque tem algo ali que não está acontecendo e o que eu quero que seja afetivo se torna agressivo, se não violento, né, infelizmente. Evitando o desgaste da relação, porque é preciso fortalecer o vínculo, a confiança, para que a criança também fortaleça a autonomia. Né? A gente falou do momento, da rotina de fazer atividades intelectuais, a criança precisa também dessa confiança para ela ficar no que é dela, de forma independente, na medida que ela é capaz, e ali ela sentir a autonomia que ela sentia perto, né, do que ela sentia lá na escola. Isso ali é dela. Né? Isso ajuda a delimitar ajuda a organizar as relações. A repetição da rotina no dia a dia, acho isso importante. Não ficar mudando de horário toda vez, cria confusão mental. Garantir, a Janane fala do corpo, né? Atividades práticas, participar das atividades da casa, sempre na medida da criança, da capacidade mental, física, mas que ela sinta-se participante do que acontece na casa, né? A brincadeira, o contato corporal, agora que tem pouco, agora precisa mais. Né? Construir brinquedos com bugigangas, fazer coisas juntos, sem preocupar com o resultado, né? Sem preocupar além de mim, você e de nós aqui juntos. Assumir a condição emocional, perceber quando a raiva a sinaliza para insegurança, para impotência, né? Se acolher, se cuidar, porque se o adulto não se cuidar, ele vai ser negligente com a criança. Se ele não tiver atenção com suas emoções, ele não vai ter atenção com a emoção que está acontecendo e ele não vai saber conduzir pelo afeto. Pode ser que, nesse momento, então, seja mais exigido. Não sei o que as escolas poderiam oferecer nesse sentido, para ajudar os pais também a se orientar, né, nesses aspectos. Escutar a criança. Escutar-se, como eu disse. Escutar a criança. Favorecer
ficar na altura dela para que ela possa expressar seus sentimentos. É muita coisa com a criança nessa situação, das frustrações, das dúvidas, dos medos, da tristeza, da saudade. É muitas outras sentimentos que precisam ser escutados e acolhidos na relação. Se não sei fazer isso, procura ajuda. Pede a escola, busca um profissional, enfim. Nos sinais de regressão, né, na voz, no jeito de comportar, nesses comportamentos que já tinham sido superados, né, é pedido de cuidado, né, é preciso saber como cuidar disso. E sempre pensar, ou eu estou cuidando ou eu estou negligenciando. Né? Então, não vamos negligenciar com a vida humana, não vamos negligenciar com as relações, né? Ah, mas isso eu nunca vi falar nisso, não sei como que é isso. Busca ajuda. É o momento agora de solidariedade, o momento da gente articular maneiras de ajudar nas coisas que estão aí nos desafiando a todos. Uma pessoa ajudada é bom para a humanidade inteira. Então, é bom para você, é bom para mim, né? E, se possível, a gente vai fazer outros vídeos para trazer também reflexões e sugestões, né, Genane? Você aceita o desafio? Você pode responder e pode emendar com a despedida para a gente encerrar, que a gente já passou do nosso combinado. Então, eu agradeço pelo convite e encerro aqui a minha fala com a minha dica. Brinquem e trabalhem a felicidade, a alegria, a relação, cuidem do serzinho, do seu e da criança. Isso. Então, para emendar aí, eu vou dizer, não haverá aprendizado se não houver alegria, isso já é sabido, isso já é dito pelos grandes mestres. Se não tiver alegria, cuida disso primeiro para depois ir para a atividade, porque senão não vai adiantar nada. Então, um abraço, se abracem, sintam-se abraçados e em breve a gente faz mais algum assunto. Deixe para nós propostas, dúvidas, questões que a gente possa fazer outros vídeos. Bom? Até lá. Até.